Center e a sua rede de acesso. Eu sou o Anderson Freire, eu sou especialista de soluções, trabalho aqui junto com o time de pré-vendas da Teltec e a minha especialidade é a parte de conectividade, tá? Então, a ideia hoje é passar algumas dicas de o que vocês devem observar quando estiverem fazendo investimentos, né, para aquisição de rede, que seja tanto para o acesso quanto o data center. Rapidamente, quem é a Teltec? A Teltec ela foi eleita pela Cisco como o melhor parceiro no setor público durante 4 anos. Tá? É a quarta vez que a gente consegue essa premiação. Ela foi eleita também 2 vezes pela Cisco como a equipe técnica, né, mais treinada e uma vez como parceira mais inovadora da Cisco. Então aqui abaixo nós colocamos alguns parceiros, né, que fazem parte do nosso portfólio, parceiros estratégicos como Cisco, Amazon, e outros parceiros de soluções como NetApp, Nutanix, Palo Alto. Tá? Então, quais são os desafios quando nós estamos trabalhando projetos, né, para poder expandir a rede ou fazer a aquisição de uma rede, substituir, né? Então, o principal desafio técnico, eu diria, é a parte de gerenciamento. Como é que você lida com diferentes sistemas operacionais, diferentes fabricantes, diferentes versões de software, protocolos diversos. Então, existe uma complexidade dentro desse ambiente que acaba dificultando a equipe técnica, tanto numa alteração de uma configuração, ou numa resolução de um problema, né? E até mesmo para adaptar todas essas tecnologias para a demanda, né, da organização, que acaba mudando também conforme o tempo. Então, dando exemplos, o quão complexo é você administrar CLs de forma manual, em equipamentos distintos, né? Então, tem um apelo grande aí da parte de gerenciamento que é uma dificuldade, principalmente para quem vai meter a mão nesses equipamentos depois. Outro grande aspecto é como você garante a conformidade de que todos os seus equipamentos estão operando como você imagina que eles deveriam estar. Então, como é que eu tenho certeza que a interface de um equipamento ela está configurada de forma a permitir uma mudança, né, de uma máquina virtual, de um moving, né, de um servidor para o outro? Então, como é que eu tenho certeza que todas as configurações que eu tinha planejado estavam lá, né? Como é que eu tenho certeza que todos os equipamentos estão configurados com segurança? Então, existem vários critérios do ponto de vista de administração desses equipamentos. Isso envolve um pouco da complexidade, o resultado daquela complexidade, que é você não conseguir manter o padrão em todos os equipamentos que são configurados na rede. Tá? Então, é muito comum nós encontrarmos clientes que se queixam de, olha, eu sei o que está configurado aqui no Core, mas eu não sei o que tem de VLAN lá no switch de acesso, por exemplo. Tá? Então, manter a conformidade é um problema. Manter a qualidade da conexão, esse é um outro aspecto. Como é que eu tenho certeza que a experiência do usuário ela está legal, desde a rede Wi-Fi ou numa outra filial na rede cabeada, né? Cada trecho, né, da comunicação, ela tem problemas diferentes. Então, tem problemas que afetam o home, né, a mudança de um ponto de acesso para o outro, por exemplo, na rede wireless. Tem a questão da qualidade do link, tem a questão de você manter a segurança em todo esse cenário, e você manter o QoS em todo esse cenário. Então, tem uma série de fatores, né, que acabam impactando essa comunicação fim a fim. Então, manter a qualidade, ter a visibilidade dessa garantia, né, de que a experiência do usuário ela está bacana em toda a rede é um desafio, né? Um outro ponto de vista
a gente fala bastante da parte de segurança, tá? Mas segurança, quando a gente fala de segurança em redes, normalmente o pessoal faz associação de firewall, né? Ou segurança no perímetro. Então, como é que você garante que todas essas conexões, né, que passam pela sua rede, elas são seguras, elas estão sendo analisadas, né? E um dado importante que está trazendo aqui é que há uma projeção, né, do Gartner para que 60% do tráfego de ameaça, né, 60% das ameaças elas sejam criptografadas já no final do ano passado. Então a ideia é que já em 2018, né, no ano que nós estamos, 60% das ameaças que são lançadas, né, projetadas na tua rede, elas já estão usando criptografia. E que no ano que vem, 2019, 80% de todo o tráfego da internet vai ser criptografado. Então, existe uma grande evolução do ponto de vista de ameaças, que eles estão aproveitando de que muitos clientes não fazem uso de decrypt ou de soluções que consigam analisar o comportamento desse tráfego criptografado para fazer evasão, tá? Isso é o que essa tela aqui traz para a gente. Então, qual que é o novo cenário de ameaças, né? É que as ameaças estão usando, né, técnicas mais avançadas e estão usando criptografia massiva. Então, aqui alguns dados que a gente compartilha, 81% das organizações, né, de todas as instituições já foram vítimas de cyberataque, tá? E aí, o dado é que desse tráfego criptografado, 41% dos atacantes eles já fizeram uso dessas técnicas, tá? E aí, novamente, né, isso foi uma pesquisa de 2016, o Gartner já teve, no slide anterior, como a gente mostrou, a previsão de que nesse ano seriam 60%. Então, esse número está crescendo exponencialmente, tá? E os clientes falam, 64% dos clientes falam que eles não conseguem detectar ameaças em tráfego criptografado, né? Então, a pesquisa foi feita e identificou que 62% dos clientes não fazem qualquer tipo de decrypt do tráfego, tá? Enquanto 38% das outras organizações fazem decrypt. Então, tem muita gente que está despreparada, né, para esse tipo de ameaça que está ocorrendo. E aí o dado interessante é que, além desses aspectos, né, do cenário de ameaça, de ser criptografado e tal, quantos desses clientes, né, de fato usam esse tipo de análise dentro da rede, não só no firewall, né, não só no perímetro. Então é um dado preocupante. E aí, um grande desafio, independente se a tua instituição é pública ou se é privada, né, é a instabilidade econômica. Então, como é que você investe, né, numa solução de tecnologia para você estar de acordo, né, com as tendências e com as tecnologias que são mais atuais? Como é que você se protege de tudo isso diante desse tipo de cenário onde os recursos estão escassos, você não consegue muito recurso para fazer investimento, né? Então, uma outra pesquisa do Gartner apontou que até 2020, né, os CIOs anteciparam que 78% dos processos, né, do negócio dele vai ser impactado pela transformação digital e por ameaças. Então, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que entregar esses serviços de uma forma mais automática, né, mais ágil, mais digitalizada, mas, por outro lado, tem todo esse problema, né, que o Brasil está enfrentando na parte da economia. Tá? Então, algumas visões, né, e recomendações que a gente coloca, e aí eu peço que vocês analisem um pouco e parem um pouco para pensar onde é que a gente pode chegar com todas as tecnologias, né,
que estão disponíveis no mercado, né? E se a gente pensar só na rede, né? Tanto data center quanto acesso, e se a rede usasse dados, né, analíticos, com base em tendências de uso para se adaptar automaticamente quando o volume de transações fosse maior que o padrão, né? E se a rede fosse capaz de coletar o fluxo de pessoas nos prédios e ajustar, né, o ambiente de computação para suportar esse volume? Então, são perguntas, né, que eu deixo para que a gente comece a pensar que a rede está ligada ao negócio, né, e que, do ponto de vista de solução tecnológica, a gente consegue fazer automação, a gente consegue pensar em algo que não seja só configurar VLAN e ACL, né? Um outro exemplo é se a gente programasse a rede para reduzir o consumo energético, né? Então, mudasse, sei lá, a potência das lâmpadas, do ar-condicionado, né? Então, tudo isso são coisas que a tecnologia permite, a gente só precisa adaptar, tá? E aí, mais algumas estatísticas, 70% das violações de políticas são resultado de erro humano, tá? Então, volta àquela parte do gerenciamento. 75% dos custos operacionais atualmente são gastos com monitoramento e resolução de problema. 85% das instituições informam que os sistemas são reativos, né? Então elas dependem que o problema aconteça para poder identificar que teve alguma falha, né? E 95% das mudanças da rede são realizadas manualmente, né? Então, o Gartner também prevê que até 2020, somente 30% dos clientes vão continuar usando o CLI, tá? Então, é um dado que, enfim, é bem interessante do meu ponto de vista. Qual que é a visão? E aqui eu combino a visão da Cisco, que é o nosso principal parceiro tecnológico, com a visão da Teltec para as redes de próxima geração, né? Então, ela tem que oferecer segurança. Então, todos aqueles aspectos de criptografia, né, ela tem que ser capaz de identificar quando alguma ameaça está na tua rede, tá? Independente se ela passou pelo perímetro ou não. E tem que ser de forma instantânea. E tem que detectar quando é criptografado, tá? Isso é pré-requisito. Ela tem que permitir mobilidade. Então, BYOD não é mais coisa de futuro, né? Na verdade, eu até brinco que o wireless é um vírus. Quando você coloca na tua rede, isso se espalha de uma forma até às vezes fora de controle. Os usuários, eles estão acostumados, eles usam Wi-Fi em casa, então eles querem ter mobilidade, eles usam o celular, eles não estão mais acostumados a ficar presos numa mesa, né, num desktop, para poder exercer as tarefas. Então, você tem que permitir, você tem que adaptar a tua rede para garantir que os usuários tenham acesso aos recursos e garantir que isso seja seguro também, né? Porque do ponto de vista de facilidade do usuário, você pode colocar isso como um benefício, mas você, como administrador de rede, você precisa se preocupar com as políticas, né? Do que será permitido, quais aplicações podem ser acessadas por tipos de dispositivos. Então, hoje existem tecnologias para você permitir que o mesmo usuário, na rede cabeada, ele tenha um acesso diferente desse mesmo usuário na rede Wi-Fi, né? Ou usando um computador da instituição e usando um dispositivo pessoal. Então, o mesmo usuário, nos mesmos equipamentos, né, de conexão, usando endpoints diferentes, eles possuem políticas diferentes, tá? E tem que ter o gerenciamento unificado, né? Então, o Gartner também fez uma pesquisa em que 70% dos clientes responderam que eles preferem ter um único fabricante, uma única plataforma para poder acessar a rede, seja ela wireless ou rede cabeada, tá? Ela tem que permitir conexão de dispositivos IoT. Então, muitos dispositivos IoT, eles sequer têm interface para você poder configurar um endereço IP ou uma interface para você configurar a conexão dele, né, numa rede, né, seja ela wireless ou cabeada. Então, são equipamentos que também têm um apelo grande do ponto de vista de segurança, né, e
e que também precisam de uma conexão massiva, né? Você, enfim, se pensar hoje em casa, você vai ter, sei lá, televisão, você vai ter o speaker, você tem, sei lá, mais um transmissor de áudio, de vídeo, hoje já tem lâmpada, enfim, tem uma série de equipamentos, né, quando você pensa para casa, mas pensa que isso está chegando para a tua instituição, né? Hoje já é comum nós encontrarmos lâmpadas que são PoE, né, computador que é PoE, alimentado via PoE, isso como solução corporativa. Então, é uma realidade que, se a gente pensar só do ponto de vista de escritório, né, já houve essa mudança. A gente ainda tem todo o aspecto de indústria 4.0, né, e todas aquelas conexões de máquinas que precisam ter baixa latência, são extremamente sensíveis, né, então a tua rede tem que estar preparada para isso, tá? E você tem que ser capaz de segmentar esse tráfego, né, de acordo com o perfil do dispositivo que está se conectando. E aí, falando de cloud, né, ela tem que permitir integração com a cloud, tá? Tem que monitorar as aplicações. Tem que ter uma rede que permita que você faça o transporte, digamos assim, de um recurso que está dentro da tua rede local para a cloud. Então, tem que permitir esse ambiente híbrido, né? Como o Gartner fala ali, a rede tem que ser simples, ágil e tem que ser automatizada, tá? Então, a gente ainda fala, por exemplo, de IoT, a expectativa para 2020 é que 63 milhões de novos dispositivos serão conectados por segundo, né, em todo o mundo. Tá? E aí, um dado interessante é que agora, em 2018, 10% das organizações vão fechar seus data centers, né, e vão partir, sei lá, para a cloud. Tá? Então, não é futurístico, né, é algo que está acontecendo. Além disso, um outro ponto que eu gosto de colocar ali com relação à parte de mobilidade é que a gente, quando pensa em mobilidade, pensa muito em Wi-Fi. Mas pensando em mobilidade que você possa trabalhar, né, de forma remota também, não só via VPN, mas, por exemplo, tem um tema que tá bem constante no mercado, que é o SD-WAN, né? Então, nesse ano, mais de 40% das aquisições, né, para infraestrutura de WAN, de conexão entre matrizes e filiais, por exemplo, já usarão tecnologias de SD-WAN. E em 2020, mais de 60% das empresas já vão ter internet direta nos escritórios remotos. Então, usar mais essas tecnologias, né, de WAN usando o SDN, que é o SD-WAN, para poder fazer uma conexão e depender menos, né, sei lá, de uma operadora, do MPLS, tá? E aí, partindo para a parte de recomendações, um tema que está em foco nesse ano são as redes unificadas chamadas de Fabric. Então, a gente tinha até então um cenário onde os clientes, né, ouviam muitos fabricantes falando de rede unificada, de LAN e WLAN, né, mas isso dependia sempre de um software de gerenciamento, e esse software de gerenciamento ele tinha funções limitadas, né, então cada solução operava de uma forma independente, tá? E aí a gente passa para esse conceito de Fabric, que eu acredito ser uma rede unificada, e aí não só do ponto de vista de gerenciamento, mas também da transmissão dos dados. Tá? Então o Gartner fala que os Fabrics é a nova rede comum, né? O novo normal. Tá? Então você tem que ter um ambiente unificado, onde você consiga gerenciar tanto a tua parte LAN, WLAN, a tua parte WAN, que até então era pouco explorada também, né? E aí você tem toda a rede em cima de uma única plataforma de gerenciamento, mas mais que isso, que você tenha também a tua infraestrutura usando uma tecnologia, né, que coloque todos esses equipamentos diferentes, digamos assim, como um único, como uma rede só, tá? Então, muita gente pergunta, o que é um Fabric, né? E a gente fala, o Fabric é um overlay. Tá, mas o que é o overlay? Overlay é a topologia lógica, é como se fossem túneis, né? Então,
Aqui tem alguns exemplos de overlay, só para ficar claro. Por exemplo, VPN, né? VPN é uma técnica de overlay. Você usa essa camada, né, que forma um túnel, digamos assim, embaixo de uma infraestrutura que você desconhece. Então, a ideia aqui do Fabric é que você tenha um underlay, que são a tua rede atual, a tua infraestrutura, né, com todos aqueles protocolos que operam hoje, né, enfim, internet, VLAN, roteamento e tal. E em cima você tem uma rede unificada, que aí você não precisa ficar gerenciando o que está embaixo, né, ou qual caminho deve seguir. E aí acaba aquela história de loop, spanning tree e tal. Então, tem um apelo é muito mais que isso, mas de forma resumida, né, o Fabric é essa rede unificada, essa única coisa consolidada, né? Tá? Uma outra recomendação são as interfaces de alta velocidade. Então, a gente está no momento que os equipamentos, né, principalmente os switches, eles entregam, né, interfaces de 10 GB e 40 GB. Então, até então, analisar o cenário de 2016, 81% das interfaces que eram vendidas, elas eram vendidas com velocidade de 10 GB e 13% eram interfaces de 40. E o que está acontecendo é uma mudança no mercado para que os equipamentos já entreguem interfaces com velocidades maiores. E aí o pessoal pergunta, mas para que tanto? Né? Mas na verdade, quando a gente fala no ambiente que tem os chassis, né, os servidores consolidados, muita questão de virtualização, então você acaba demandando interfaces com velocidades maiores. Então hoje é muito comum encontrar switches já que suportem 10 e 25 GB. Então se a gente observar aqui a previsão para 2020, 25 GB já tem uma representação de 14%. E a fatia de mercado que o 10 GB terá em 2020 é muito menor do que tem hoje, tá? E aí quem investia em interfaces de 40 GB, na realidade vai passar a investir em interfaces de 50 e de 100. Então, novamente, muito comum hoje encontrar equipamentos, switches, com interfaces que suportem 10 e 25 na mesma interface, então é 25, 10 e 1 GB, né? E também aqueles que suportam o uplink, né, que é normalmente a velocidade mais maior, já suportar 100, 50, 40, 25, 10, tá? Na mesma interface. Outra recomendação, equipamento que suporta API. Né? Então, o mundo hoje é software, todo mundo fala de software, todo mundo integra com tudo. Né? Então, naquelas perguntas provocativas que eu coloquei no início, né? E se a rede fizesse isso? E se fizesse aquilo? Ela vai depender muito de API. Né? Então, eu gosto muito de citar o Gartner, porque todo mundo conhece o Gartner, e ele fala novamente, né? CLI está morta, o legal agora é a API. Né? Então, já comentei ali que 30% dos times vão passar a usar CLI em 2020, então é uma redução significativa, né, com relação ao que a gente tinha. E mais de 60% das organizações em 2022 vão usar automação de rede, contra 5% do que a gente tem hoje. Tá? Então não é que você vai perder a CLI, né? Na realidade a CLI vai continuar existindo, né? Mas ela vai ter um papel, uma função muito menos significativa, né, do que tem hoje, tá? Então, tudo vai ser interface gráfica e tudo vai usar esse método de comunicação que é a API. E aí a gente parte, né, para um ambiente que é o ambiente de automação da rede, onde a rede vai ficar responsável por fazer toda a configuração, né, e não depender mais daquelas intervenções manuais, seja via CLI ou seja via interface gráfica, tá? Mas é que dá controle, dá inteligência para a rede, né? Então observem hoje soluções que permitam fazer a automação da rede, né? E que integre com outras ferramentas. Então a gente fala muito de ferramentas de orquestração, né? Para poder fazer essa parte da automação. Então essas ferramentas de orquestração vão comunicar com a rede para que a rede execute isso. E aí existe, enfim, uma série de métodos, né, de fazer esse tipo de automação com protocolo ou direto na programação, enfim. Tá? Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas existe um conceito novo que é o Intent-Based Networking. Tá? O que é isso? Resumidamente, é uma rede que tem a capacidade de realizar automação
combinando, né, usando dados analíticos para tomar essas decisões. Então, o Gartner chama de a rede autoguiada, né? Então, o que ela tem que ter? Tem que ter a visibilidade completa, a gente já falou da parte de unificação, né, de rede unificada, de Fabric. Ela tem que usar técnicas de machine learning, né, inteligência artificial, parte de automação de rede, né, e tem que resolver isso com esses problemas, tem que resolver os problemas, né, de forma proativa. Então, a ideia é que a primeira vez que o problema for detectado, você identifique, resolva. Próxima vez que esse problema ocorrer, a rede vai corrigir de forma automática. Tá? Ela tem que prever a utilização de recursos, ela tem que te adiantar quando o recurso vai esgotar. Então, sei lá, um link está ficando saturado, não adianta tu ficar com o painel de monitoramento para ver quanto que esse link consome todo dia. Vai te falar, olha, eu estimo que isso vai esgotar em tal data. Tá? Ela tem que saber a saúde dela, né? Tem que ter telemetria, identificar o que está acontecendo, e ela tem que ter regras, né, de políticas, né, de acesso baseadas no teu negócio. E aí a gente fala muito de integração com aplicações e containers, né, que é algo que também é um tema do momento. Tá? E aí aqui algumas sugestões, né, que ela deve fazer. Então, esse é um exemplo de uma solução de Wi-Fi, por exemplo, aqui está falando especificamente do Wi-Fi, onde a rede, né, ela está identificando quando o recurso daquele ponto de acesso vai esgotar. Então, ela está falando assim, olha, pela utilização dos últimos dias, eu estou estimando, devido ao crescimento, que nessa data aqui você vai ultrapassar o número de, sei lá, de 100 ou 75 usuários por AP. E aí a utilização do canal vai ser essa, enfim, ela vai te falar quando você vai precisar colocar um equipamento mais robusto ou colocar um equipamento adicional para poder suportar aquela demanda de clientes que cresceu naquela região. Então, é a rede prevendo a utilização do recurso. Ela está te instruindo, né, e te alertando. Tá? Ela tem que garantir segurança. Então, aqui é um recurso, né, onde tanto switches, roteadores, pontos de acesso, enfim, os equipamentos da tua rede, eles vão funcionar como sensores, tá? E aí, funcionando como sensores, eles vão conseguir identificar aquelas ameaças, sejam criptografadas ou não, dentro da tua rede, independente do teu perímetro. O perímetro é importante e você tem que combinar esses aspectos de segurança. Mas olhar dentro de casa essa comunicação lateral, que a gente chama de leste-oeste, né, é importante, seja de usuários, seja de servidores. Então, você tem que ter essa visibilidade do que está sendo acessado e identificar essas ameaças de forma automática também. Você tem que ser alertado. Né? Ela tem que garantir a visibilidade, né? Então, você tem que ter um panorama geral da rede, mas aqui é um exemplo de um usuário, né? E a gente clica no nome do usuário e ele vai conseguir identificar por que aquele usuário não está conectando na rede. Né? Então a rede está te falando, olha, na verdade ele não está conectando porque o servidor DHCP não está respondendo. Então, aquelas horas que nós levávamos para poder fazer troubleshoot, conectar no switch, conectar no servidor, enfim, fazer todo aquele aparato de reunir as informações para poder imaginar o que está acontecendo, a rede ela tem que lhe entregar essa visibilidade. Nesse outro exemplo aqui, ela está entendendo a origem do problema, ela está te falando, olha, a comunicação não está existindo, não é por um problema de rede, não é porque o servidor DHCP não está respondendo, e sim porque você configurou um ACL, né, para que esse tráfego não seja permitido. Então, quem está acostumado a mexer com ACL sabe, né, dependendo do tamanho do ambiente, o nível de complexidade que é para você fazer a interpretação de todas essas regras, né, de permissões e bloqueios, e aí as ACLs são amarradas a endereços de IP, então aqui a ideia é que você tenha uma rede que consiga identificar isso, que essas regras sejam baseadas na política do negócio, né, baseadas no negócio e não mais por usuário. Tá? Então o endereço IP muda, né? Hoje a gente está acostumado a usar IPv4, daqui a pouco usa IPv6, né? Já tem essa promessa há muito tempo, mas essa migração de IPv4 para IPv6 fica muito mais transparente, né? A rede ela vai configurar a regra para o usuário, independente do endereço IP que ele está.
E outro recurso legal é que nesse conceito de Fabric, o usuário ele vai receber um endereço e esse endereço é compartilhado independente de onde ele estiver, seja de prédio ou seja conectado na rede cabeada, ou rede Wi-Fi, ele vai receber aquele endereço e ele pode ir migrando, fazendo home, né? E esse endereço fica permanente, tá? A rede tem que correlacionar informações. Então, nesse exemplo aqui, um roteador, o link falhou. Tá? E aí, mas por que falhou? Então, eu observei que teve uso excessivo de CPU, né, durante o dia, o link da operadora caiu. Então, quais ações você deve fazer? Então, aqui ele mostra, né, as ações sugeridas por operador. Liga para a operadora, né? Veja se o cabo está conectado, veja isso, veja aquilo. Né? Então, você já tem ali um resumo de informações que fica fácil para que a pessoa que está administrando, né, consiga tomar a ação. Tá? E aí a rede tem que monitorar a performance das aplicações. Então, como é que está a experiência do usuário? Né? E aí, nesse exemplo, ele pega o Skype e monitora como está a comunicação do Skype. Então, ele vê desde o smartphone, né, até a aplicação. Como que estava essa experiência? Na realidade, a experiência não está tão boa porque esse link na internet aqui, o delay dele está alto. Então, você já consegue visualmente identificar como que o usuário está percebendo, né, ou como que está sendo a experiência do usuário no acesso à rede e às aplicações. E aí um ponto que a gente gosta de reforçar é que software é importante, software está na moda, software é legal, é o que diferencia, mas o hardware é tão importante quanto o software. Não adianta você comprar um equipamento que, enfim, tem um software super amigável, que faz todos esses recursos que a gente comentou, se o hardware vai falhar, se a fonte vai falhar. Então, eu deixei nessa tela aqui só um exemplo de um switch, né, que estava com uptime de 9 anos. Então, esse equipamento não precisou nem ser desligado nesse tempo, né? Então, isso é continuidade do negócio. Eu não vou precisar executar paradas, enfim. E por último, as assets. Então, vocês já estão acostumados a contratar serviços, né? E aí a gente fala de serviços como impressão e e-mail. Então, por que não trabalhar a parte de rede, né, de equipamentos, como serviço também? Então, já tem uma grande movimentação no mercado para esse tipo de contratação, e aí principalmente para a parte de nuvem, né? A gente fala muito, enfim, de Amazon, de Microsoft, IBM, mas há também uma tendência de que esse tipo de modalidade, né, de você adquirir, né, na verdade, de contratar uma solução como serviço, né, acabe determinando isso num futuro próximo, seja majoritário. Então, uma pesquisa feita pelo Gartner, agora em 2018, 66% das empresas já pretende usar rede, né, serviços de rede como serviço. Tá? Isso é um crescimento de 20% se comparado com 2016. E aí não precisa explorar os benefícios, acho que a gente consegue alinhar essas expectativas numa conversa futura, que meu tempo está acabando, mas a ideia é, sejam gerenciadores de contratos, né? Não precisa ficar apagando incêndio, deixe com quem entende e tem essa visibilidade, enfim, uma experiência de mercado. E aí conta com a Teutec, tá bom? Queria agradecer a vocês. Fica aqui o convite para vocês acessarem o site da Teutec, né? Enfim, para quem é de governo, né? Trabalha no mercado público, tem as nossas atas de registro de preço e obrigado. Eu só queria ver se alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar para mim ali no perguntas e respostas ou pode mandar no chat também. Tá? Tem uma pergunta? Isso, o Danilo da Conceição tem uma pergunta. Uhum.
O Danilo Confessor fez uma pergunta, que na verdade é uma opinião sobre a quantidade de ferramentas que a Cisco disponibiliza para a gerência da rede, né? E aí ele citou algumas ferramentas, né, aqui no chat para mim. Danilo, a ideia é o seguinte, tá? Não só a Cisco, mas como todos os outros fabricantes, eles tinham uma série de ferramentas para tratar demandas específicas, né? Então, o que a Cisco especificamente está fazendo, tá? Ela está seguindo toda essa tendência, né, que eu comentei para vocês aqui na apresentação, e ela está unificando, né, essa parte de gerenciamento e seguindo o conceito de Intent-Based Networking, de automação, trazendo isso para uma ferramenta. Então, qual que é a minha opinião, né? Que até então todos os fabricantes eles tinham a visibilidade de rede unificada, né? Mas que eles focavam isso para wireless e para rede cabeada, tá? Então, quando você tem firewall, roteador, né? Enfim, uma série de produtos, né? Realmente, até então, né? Você tinha uma complexidade de fazer o troubleshooting, analisando parte dos problemas de um lado, parte dos problemas de outro, resolvia um pouco do problema que era analisar isso individualmente nos equipamentos. Então era um negócio que era mais de gerenciamento, tá? A ideia hoje é você fazer o conceito do Fabric, né? Então a Cisco lançou uma plataforma que se chama DNA Center, e esse DNA Center vai ser o ponto de unificação desses produtos, né, dos produtos de rede, onde você consiga tanto fazer configuração, quanto troubleshooting, quanto gerenciamento, e ela faça integração com ferramentas específicas, né? Então, sei lá, uma ferramenta que faz gerenciamento de DHCP Server, uma ferramenta que faz o gerenciamento de autenticação. Então, a ideia é que o painel seja único, mas as ferramentas, né, de funções específicas, elas vão acabar existindo, tá? Então, o que eu entendo e o que eu tenho notado, né, nos fabricantes, principalmente na Cisco, é que a ideia é que você tenha esse ponto único para facilitar a gestão, né? Mas em algumas coisas vocês vão continuar tendo funções específicas em equipamentos específicos, tá? Não vai existir, pelo menos nos próximos anos, uma ferramenta que faça tudo, tá? Até porque, enfim, cada uma tem uma especialidade. Mas falando especificamente de gerenciamento, sim, aí isso já está acontecendo, tá? É uma plataforma só. Não sei se eu respondi bem a pergunta ou se eu opinei da forma que você esperava. Beleza. Qualquer coisa, se você quiser discutir algum tema específico, eu deixo aqui o meu contato, né? Tem meu celular e meu telefone. Entre em contato comigo e a gente bate um papo sobre as tuas demandas e sobre o teu cenário especificamente. Combinado? Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Um abraço. Tchau, tchau.